Começando mais um podcast do Revista MS, essa edição um pouco especial, na verdade muito especial, em parceria com o Parque Tecnológico de Campo Grande. E para não me alongar muito, hoje a gente tem muito assunto para falar sobre tecnologia e inovação, eu gostaria de apresentar meus parceiros que estão vários assuntos aqui para compartilhar com a gente, né? Mas primeiro, eu gostaria de falar interessante aí que está rolando no cenário. Pode falar um pouquinho, Luan? Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? A notícia, né, que todo mundo estava esperando. Isso. Na verdade, é uma notícia aí que a gente já está, no início do mês, nós soltamos o edital para novos entrantes, empresas, né, dentro do Parque Tecnológico. De tudo, né? Sou o Luan, né? Para quem não conhece, hoje estou como superintendente de inovação e novos negócios lá no Parque Tecnológico. Então, abrimos esse mês o edital para a entrada de novas empresas. Então, está aberto, está rodando o edital. A gente deve ficar até o final do mês agora com ele aberto. Já estamos recebendo muitas propostas. Então, é o edital de novas empresas, para time de mentores também, e para empresas já consolidadas para entrar no time de conexão, que são empresas que vão poder ajudar também a parte de mentoria com esses novos empreendimentos que lá estão surgindo. E quem quiser saber mais informações ou até se inscrever nesse edital, onde que vai? Diretamente pela rede social do Parque Tecnológico. O episódio, a gente estava conversando muito sobre inovação, tecnologia. Influencia diretamente a cidade, né? Sim. Tanto direta e internamente, né? Luiz, eu gostaria que você passasse um pouco da sua visão sobre a importância da inovação, principalmente numa capital que está crescendo assim, exponencialmente. Eu acho muito interessante esse movimento que você vem trazendo, de trazer mentores para dentro do Parque Tecnológico, empresas também. E, primeiro, quem puxou esse movimento? Essa é uma pergunta. E depois, quem vai ser o beneficiado? Me explica um pouquinho mais, porque a sociedade quer saber, né? Pergunta onde boa. É que a gente vai chegar. Pergunta boa. Acho que assim, quem puxou isso? Não tem um dono. Nós temos um cenário que hoje, Campo Grande, está vivendo isso. Então, a gente vê um crescimento, não só Campo Grande, tá? Vamos falar a nível nacional mesmo. Fomentou-se muito isso a nível nacional. Hoje, criou-se muitos ambientes de inovação pelo Brasil todo, não só o Brasil, como Campo Grande também. A gente viu muitos ambientes de inovação sendo criados, porque a gente entendeu, acredito que não só a gente, como o Parque Tecnológico, como os outros ambientes, entendeu que precisamos ajudar essas novas empresas, essas novas startups, esses novos empreendedores. Então, para ter aquele momento que a gente não vai deixar eles morrer no primeiro momento da empresa dele, esses ambientes estão aqui para ajudar. Então, quem que vai se beneficiar com isso? Todo o ecossistema local, todo o ambiente. Então, o desenvolvimento local vai à parte com isso. Então, todo mundo sai ganhando. Uma empresa nova, gerando novos empregos, gerando novas receitas. Então, dando desenvolvimento para o município, dando para a região, para o estado. Nós temos agora essa semana saiu uma matéria falando sobre quantidade de startups que abriram no estado. Nós temos quase 500 ou 500 startups, não lembro bem o número agora. Daí você vê como que está quente esse cenário. A fundação aqui do estado, dessas quase 500 startups, ajudou praticamente metade delas com recursos de fundo perdido. Então, você vê que o mercado está quente para isso. Então, quem ajuda? Mas essa empresa, valeu a pena ela ser ajudada? Sim, porque ela vai dar retorno esse valor que ela recebeu, ela vai dar de retorno. Como? Desenvolvendo. Então, ela vai desenvolver essa região, ela vai desenvolver hoje a cidade. Então, a gente estava naquela pergunta também das startups, perguntando assim, hoje em dia, o que é startup, né? Eu acho que startup foi banalizado o nome, todo mundo tem. Excelente pergunta que merece uma excelente resposta. Todo mundo. E tem uma pessoa que eu vou pôr para responder isso. Porque foi banalizado. Nós temos um exemplo, porque hoje você não é mais uma startup. Sacanagem. Você não é mais uma startup. O cara jogou a bomba pra mim. Você hoje não é mais uma startup, mas todo mundo enxerga a sua empresa hoje como uma startup. Mas a gente tem várias startups não, também, eu tô falando né? Mas enfim. Fala um pouco sobre sua empresa. Deixa eu falar um pouco. Iniciar.
Boa. Eu sou o Jefferson, também conhecido como Jeff Moore. Sou empresário no setor de tecnologia. Naturalmente, nasci como um desenvolvedor de sistemas, então me formei em ciência da computação e adoro esse ambiente. Então, a minha família, os meus pais têm essa pegada, essa veia empreendedora desde sempre. E aí, quando a gente fala veia empreendedora, o cara fala assim, nossa, o cara era... Os pais dele eram dono do mercado XYZ, ou então o cara é grande. Não, meu pai era leiteiro e minha mãe manicure, então... Acho que você nasceu em berço de ouro. Mas essa é uma característica muito legal, Luiz, porque o brasileiro, por necessidade, é empreendedor, né? Exatamente. Então, hoje quem movimenta a economia brasileira, a gente sabe disso, é o pequeno, né? São os pequenos negócios. E aí, falando em pequeno, entra a história das startups. A gente vê esse cenário sendo construído nos últimos, nos últimos 30 anos, a evolução que tem de novos negócios, a internet que propiciou para esse processo, as evoluções que a gente tem tido. Então, quando a gente fala de inovação, lógico, a gente está falando de inovação um pouco mais tradicional, mas a gente está falando de alguns negócios que desrompem, né? Eles quebram barreiras que eram até então difíceis. Mas, basicamente, uma startup é uma empresa que não necessariamente é de tecnologia, mas que ela consegue fazer com que aquele processo que ela tenha o seu negócio principal seja escalável e repetível. Então, escalável e repetível, eu consigo... Vou dar um exemplo mais fácil, né? Eu tenho uma padaria. Sou dono de uma padaria, eu consigo escalar o meu negócio? Eu consigo repetir a fórmula do pão. Mas escalar é mais difícil, porque, puxa, para eu escalar eu tenho que contratar gente, funcionário, ter outros pontos de venda. Então, é mais difícil. Quando eu tenho um produto, uma startup, eu estou pensando num modelo que eu fiz isso para alguém, eu consigo replicar isso muito rápido e exponencial. Então, a gente tem grandes cases no Brasil, né? E aí foram crescendo com os últimos tempos. Então, lógico, isso... Hoje a gente fala de startup, mas a gente lembra das startups que existiam, né? Que hoje dominam o cenário mundial. Então, não são mais grandes... Não são mais startups, a gente chama de big techs hoje, como Apple, como Microsoft, como a própria Amazon, Google, Tesla, enfim. Puxa, mas a Tesla era uma startup? Sim, começou com uma startupzinha lá, né? Com uma ideia. E aí hoje se tornou uma potência que é. E aí a gente tem grandes negócios também acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul. Para citar alguns grandes cases aqui, a gente tem o Reclame Aqui, é uma startup que nasceu no Mato Grosso do Sul. Hoje ninguém se fala mais sobre Procon. A gente fala sobre, cara, tá lá no Reclame Aqui e tal notícia. Uma empresa que nasceu aqui, de um grande empresário que construiu esse modelo, pensou num negócio e pudesse ser altamente escalável. Então, a gente tem vários exemplos de startups que nasceram aqui. E aí eu surfo essa onda, porque eu adoro sobre isso, né? Então, lá em 2010, a gente abriu uma empresa chamada Gera, e a Gera veio para trazer tecnologia para quem naquele momento queria empreender. Então, até então, cenário Campo Grande... pouco se fazia em relação a isso. No máximo que se fazia eram sites. Eu tenho aqui a minha loja, eu tenho a minha farmácia, vou fazer um site. Não, a gente está falando de site, a gente está falando de um negócio que as pessoas irão utilizar ali o tempo inteiro. E tinham poucas empresas no Brasil que trabalhavam com isso. A gente surfou essa onda e um outro negócio que a gente pegou legal na época, Luiz, foi o seguinte. Cara, a gente quer desenvolver para celulares, smartphones, né? Novidade, né? Novidade. A gente não tinha nem para quem vender. Essa é uma história que eu sempre conto. A gente não tinha para quem vender. A gente gostava de fazer isso. A gente entendia que isso ia ser uma grande evolução. A gente, cara, vamos pular alguns passos porque isso vai acontecer. Sim. E no primeiro momento, os nossos clientes não queriam comprar. Não sabiam como comprar isso, nem para quê. Vocês fazem o quê? Eu quero comprar. A gente falou, então, a gente faz aplicativos, startups, o que é isso? E aí, nesse modelo, aqui em 2010, a gente participou de um movimento aqui em Campo Grande que foi, não fundado por nós, não é nada disso, mas que a gente participou desse processo criando o ecossistema de startups, de inovação, né? O famoso Startup MS, que foi um dos primeiros grupos de startups do Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul. Aí a gente fala, aqui só tem gado, grande governo. Não, cara, a gente... O ABS saiu, né, daqui para... A ABS já existia, na realidade, mas assim, o Junqueira, na verdade, na época, foi para junto lá da ABS, o negócio deu um up, não só pelo Junqueira, mas todos os talentos que tinham lá dentro.
Então, você tem uma evolução, e aí a gente tem seguido, né? Então, e o Mato Grosso do Sul tem um destaque sobre isso, Campo Grande, todas as instituições, que é, cara, peraí, tem uma galera fazendo coisa diferente aqui, Isso. tem trazido o talento e a gente tem olhado para esse cenário. Então, é um pouco da minha jornada, então, surfo muito essa onda de desenvolvimento de tecnologias, software, como já era, a gente também tem uma Venture Builder, assim, que é construtora de negócios. E aí a gente tem uma série de startups onde a gente, ou eu estou investindo, ou eu sou parte, de fato, daquela startup. E aí a gente vai condicionando isso dentro do ecossistema. Interessante uma coisa que você falou, Jefferson, você até localizou sobre Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Muita gente tem uma visão errada sobre essa região do Centro-Oeste, por não ser uma boa região de negócios ou desenvolvimento. E a gente tem aqui exemplos do próprio Luiz, um empresário de outro estado, com vários negócios pelo mundo, enxergou em Campo Grande uma grande oportunidade, né? Eu gostaria até que o Luiz falasse um pouco sobre isso, como que ele viu a cidade como um grande desenvolvimento e como esse desenvolvimento também tecnológico afetou na escolha do grupo, né? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Fernando Santos, trabalho no mercado imobiliário há 26, 27 anos, trabalho no setor de seguros também e tenho uma escola de negócios para ajudar empreendedores a não ser estatística do IBGE como mais uma empresa falida, né? Legal. Mas vamos lá, eu vejo aqui Mato Grosso do Sul, Campo Grande, com um potencial enorme. Só que a cada momento que eu me relaciono com a cidade, eu me surpreendo positivamente o quanto de oportunidades a mais ela tem. Não vou negar que quando a gente olha o histórico lá para 2018, a visão era essa, Jeff. Só tem boi e o agro. Jacaré. Jacaré. Mas quando você começa a entender a cidade, primeiro, geograficamente você vê que ela tem um potencial enorme. Mas tem muita empresa boa, muito profissional bom que está fazendo mudanças disruptivas que as pessoas às vezes nem sabem. Então, para mim, aqui é uma capital de oportunidades nos diversos setores. Você citou agora há pouco o Reclame Aqui. Eu não sabia que era daqui. E ele mudou a forma de você consumir, analisar as empresas. Hoje, primeira coisa que eu faço, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se o pessoal está ali no Reclame Aqui. Ah, não está, então eu vou começar a me relacionar. Então eu vejo aqui como um local de muitas oportunidades, uma cidade que vai crescer muito ainda. E essas pessoas que entenderem isso vão aqui de Campo Grande prosperar para o mundo. É uma capital fantástica. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Claro, fica à vontade. Aqui é um bate-papo, a gente pode... Vamos lá. Você falou... É bom assim, é bom Não, esse bate-papo você direto. falou ali que startup é muito ligada à escalabilidade, né? Sim. Aí você deu o exemplo da padaria e aí você disse que não, aí não dá para gerar escalabilidade. É isso mesmo? Pelo que eu entendi, você associa a escalabilidade só a alguma coisa que é somente digital. Mas aí quando a gente fala, é o meu entendimento, deixando bem claro, não é o que você falou, né? Mas aí quando a gente fala de Tesla, fala de Apple, a gente começa a ver hardware, começa a ver coisas tangíveis. É fato que o dono da padaria não vai conseguir gerar essa escalabilidade e ser uma startup? Não precisa ser necessariamente digital, né? Tá. Eu posso ser um negócio offline, inclusive. Mas se eu conseguir escalar isso, ótimo. Eu tenho um modelo, oficialmente falando, como um modelo que uma startup. Startup, a pessoa liga muito a tipo, um negócio pequeno, de jovens. Mas, cara, a gente tem cenários, tem uma startup que a gente tá olhando para ela, STZ Carbon Energy, que é de um empreendedor maduro pra caramba, Luiz Stray. E ele, cara, tem lá seus 50 anos. Tem um pouquinho mais que isso. Tá bom. O Stray vai ver isso aqui, vamos ver se ele vai ficar feliz. Mas uma alma de uns 30. Uma alma de... Me identifico. Mas o negócio dele é, cara, como que eu transformo a energia fotovoltaica, né, em crédito de carbono. Então, assim, a gente está falando de um negócio não exatamente digital, né? Não Difícil exatamente entendimento, difícil todo mundo, entendimento, mas muito escalável, porque, roxo,
puxa, quantas pessoas hoje têm placas solares nas suas casas? Quantas pessoas hoje precisam de crédito de carbono? Pessoas não, empresas vão movimentar isso e ele está rolando nessa economia. A grande questão eu preciso ser escalável e repetível. Então, o repetível cara, eu preciso fazer com que essa dinâmica do meu negócio, eu consiga expandir ela sem que eu tenha muito esforço. Então, quando eu falo muito esforço, eu tenho lá hoje, você pegou o exemplo da Tesla, mas enfim, a Tesla eu acho que não é um bom exemplo, mas o Uber, por exemplo, né? Uber, puxa, ótimo exemplo, né? Cara, eu não preciso ter nenhum carro, eu não preciso ter nenhum funcionário exatamente, e aí eles conseguiram um modelo onde eu preciso ter pessoas que querem ir de um ponto A para o ponto B e pessoas que estão disponíveis para levar do ponto A para o ponto B. Eu tenho muita gente nesse setor? Tenho. Como é que eu faço para juntar esses dois caras? E aí o desafio da Uber ou então dessa galera vou expandir, vou criar um modelo de negócios que vai expandir. E não chegou assim, todo mundo acessa aí. Aí eles tinham uma estratégia, né? Vou pegar São Paulo, vou pegar as grandes cidades do mundo, vou pegar, enfim, naturalmente Estados Unidos. Existe uma estratégia... Existe uma estratégia disso. Vou pegar cidades de 5 milhões de habitantes para cima, depois de 2 milhões. Não sei se vocês lembram, quando surgiu o Uber era assim, cara, pouca gente andava de táxi, assim, não era tão... Isso. E aí eu lembro que, cara, o Uber Black, né? Todo cara de terno, parecia o Luiz, assim, todo bonitão. No início começou como um sistema de carona, né? Isso. Lá atrás dele. Mas lá atrás, é um caroninha, mas depois o negócio... Mas o grande barato cara, eu lembro quando chegou o Uber, eu falei assim, caramba, que Uber Black, eu vou andar com o cara ali. Você andou bastante o cara, de Uber depois, né? o cara... Deixar o carro em casa pra andar de Uber. Eu sou um... Aí, ó. É um... E aí o cara todo, né? E aí depois a estratégia não é só ter Uber Black, né? Não. E eu vou expandindo, tendo outros modelos, mas a pegada é mais ou menos por aí. E aí assim, cara, você olha para Campo Grande e fala assim, Campo Grande tem muito material humano, qualidade de vida absurda aqui na cidade, locomoção rápida, enfim, mercado imobiliário, mercado, vocês conhecem, enfim, com muita propriedade. E aí a gente tem muitos talentos aqui. E, cara, por que a gente precisa vender só para o Mato Grosso do Sul? Isso. Então, essas startups todas estão vendendo para eu diria que sim, a maioria delas, das 500 e poucas hoje, que o Mato Grosso do Sul lidera o Centro-Oeste em número de startups. Eu diria com qualidade absurda também, com negócios sendo criados, mas estão vendendo todas elas para o mercado brasileiro inteiro. Não é uma coisa não regional. É algo para aqui, para Campo Grande. Algumas delas vendendo para o mercado internacional, inclusive. Sim. Então, que o negócio... Algumas já com filiais para fora, né? Algumas delas, inclusive, com filiais para fora. Algumas delas que estão na Europa, enfim, em outros lugares, saíram daqui processo de internacionalização. E tem uma lógica assim, de cálculo para chegar à conclusão que isso é escalável? Tipo assim, 1 para 1000, alguma coisa assim? O tamanho do mercado, né? O tamanho do mercado. Cara, quantas pessoas estão dispostas, quantas pessoas tomam água? Então, aí tem algum... Quando vai fazer uma análise assim, tipo... a partir de 1000 pessoas por metro quadrado, eu considero... que pode ser escalável. Tem alguma lógica assim? Cara, não. É algo exato. É difícil essa... ser tangível isso. É difícil. Eu acho que até porque você pode ser, tem 1000 pessoas que pagariam 1 milhão por esse serviço. Por isso você que não eu precisa puxando, de... porque é uma coisa que eu nunca entendi exatamente até que ponto a pessoa entende, não, isso é escalável. Eu acho que até voltando no exemplo da padaria, por exemplo, um exemplo até esdrúxulo, se o dono da padaria quisesse vender os pães congelados para você fazer em casa e abrisse um aplicativo... É um processo. É um processo. Ele está inovando um processo, mas tem escala. Entendi. Acho que eu entendi. Cara, tem... Eu já vejo um negócio pesado nesse, né? A escalabilidade diminui, né? A escalabilidade diminui, mas assim, o ponto é o seguinte, como é que eu posso inovar? Essa é a grande sacada. Já vai pegar a tua ideia também. Já vai sair. Eu gosto de comer um pão assado de manhã cedo. E aí
vou abrir um aplicativo onde a minha padaria, que está ali trabalhando, consegue entregar para a cidade inteira, pode utilizar até um moto-entregador que não tem vínculo com a minha empresa. Total. E fazer essas encomendas de pães, por exemplo, outras coisas. Eu nem o vou próprio falar iFood. nome, mas abriu recente uma empresa aqui. Abriu não, né? Veio uma franquia de pães. Aí, ó. Aqui em Campo Grande. Olha só, Abriu recente. Franquia é um exemplo de... Abriu bem recente mesmo, assim. Eu sou cliente, por sinal, muito bom. E você vai, a gente pegou o exemplo da padaria que o Jeff Vale a Morgan pena. botou aqui na roda, né? Mas aí você falou do pão congelado, eu já fico pensando, assinatura de pão, né? Total. Assinatura de pão já teve alguma desses. Porque daí você Startup assina, você já Weekend da vida já recebe. A gente teve tem alguns. assinatura de vinho, porque não Não, de pão? exato. Cara, e aí entra o poder do brasileiro, eu diria do pantaneiro sul mato-grossense, que é como é que eu faço a parada? Né? Como é que eu valido isso? Porque antes do modelo escalar, eu falo assim, cara, será que vende isso? Porque toda hora a gente tem uma ideia, né? Mas será que vende? E sempre são ideias milionárias. Cara, eu tenho um exemplo animal disso. Todo mundo vai querer. Chegou a pandemia, pô, eu adoro pãozinho quente, pãozinho francês pra comer, etc. Cara, chegou a pandemia. Famosa chipa. A gente vai trazer pra cá. E aí, cara, mas eu tenho preguiça de ir na padaria cedo. Eu não vou, né? Difícil. Então, e aí, morava num condomínio. E aí, de repente, um dia chegou lá, abri a porta do condomínio, tinha um saquinho lá, um papelzinho, um folha A4 impresso, né? Cara, esse aqui é um brinde. Estou abrindo um negócio para pessoas que estão muito interessadas em comer pão quentinho de manhã. Delícia. Tinha 2 pãezinhos lá dentro, um saquinho. Esse aqui é com todo cuidado, tal, um saquinho papel, cartinha. Se você quiser outros, eu moro no apartamento X. E se você quiser outros, me manda um WhatsApp que eu vou trazer para você. E aí a gente combina valor. É sobre isso, né? Aí o cara entregou isso. Cara, a gente tem 19 andares. O cara entregou, desceu andar por andar. É lógico que chegou reclamação pro cara sobre isso, né? Sempre tem um, né, cara? Lógico, deixou um pão aqui quentinho pra mim, Era dono do sacanagem. mercadinho, certeza. Ele depois me falou, não, é que uns caras reclamaram aqui. Eu falei, cara, animal, você fez isso. Pô, eu quero. Quanto custa? E aí tinha um planozinho de assinatura dele. Cara, ele não tinha padaria. Mas isso é legal, você pensar, escala isso agora. Não, Então, assim... Isso. Trava, né? Mas é uma inovação. Mas aí que tá. É inovação, o importante é isso. Então, assim, legal. eu achei demais. Nem toda inovação é escalável. Não precisa. Mas se o cara inovou e me trouxe um resultado do caramba, pô, Tá tava aqui ótimo. pãozinho quentinho pra mim, chegava todas... E o cara não teve muito trabalho. Foi lá no Mercado X, comprou um monte virou de pão. cliente. Virei cliente e aí ele rodou isso durante um tempo dentro desse negócio. Aí tem um problema, que é depois, poxa, como é que eu legalizo esse negócio? E aí tem uns outros problemas que relacionados a isso. Mas o lance que eu acho mais legal disso, que é o do empreendedor, que é da inovação. Cara, vou perguntar pra ninguém se pode ou não, vou fazer. Vou fazer. Normalmente é Depois coisa descubro. simples. Tem gente que quer pegar aquela ideia maravilhosa, mirabolante, mas é o simples, é o famoso básico que funciona e serve às pessoas. O empreender é isso, né? É a arte de servir às pessoas. Exato. Claro, você é beneficiado financeiramente por isso, mas você serve, você muda, você melhora a vida das pessoas. O financeiro é uma consequência, né? Exatamente, ele não é o fim. É uma É um consequência, meio, mas exato. o teu fim é o que você beneficia as pessoas com aquilo que você faz. É a natureza básica. Eu preciso servir. Se é tecnologia, se é inovação, mas eu tenho que servir as Exatamente. pessoas. A startup em si, ela não tem um nicho, né? Ela não está ligada só apenas à tecnologia, por exemplo. A gente consegue abrir ela para uma padaria ou para um evento, por exemplo. Sim. Ou para qualquer, até na área imobiliária, né? Hoje a gente tem vários desafios, principalmente nas construções que estão sendo feitas agora, né, Luiz? Sim. Bom, a tecnologia ela veio só para beneficiar. Só tem medo quem não quer estudá-la e ver como você pode aplicar dentro da tua atividade, né? Mas na construção civil, ela veio para trazer mais qualidade no padrão de acabamento, ter um percentual de assertividade muito maior, aumenta a qualidade construtiva de tudo que você tem e agiliza muitos processos. Muita coisa que antes era manualizada, você começa a ver que as tecnologias te entregam com muito mais exatidão e em muito menos tempo. Resultado, você consegue diminuir o custo da operação e entregar sempre o melhor lá na ponta, para o consumidor final. Com mais qualidade, com menos tempo. Você gera qualidade de vida no final para esse
consumidor, né? Exato, Seria. porque tudo isso não faz sentido se no final você não beneficiar alguém. Porque a gente estava falando agora, um empreendedor que só vai olhar pelo lado financeiro, ele não é empreendedor. Não. É no máximo um investidor, mas mesmo assim ele tem que se preocupar, né? Porque quando você está só com dinheiro como fim, não é bom. Agora, quando você beneficia lá no final alguém, cara, aí você vê, puta, como a tecnologia está ajudando para tudo, né, cara? E a construção tá dentro. É uma cadeia e acaba sendo um ecossistema. E até tocando nesse assunto, o Jeff até comentou sobre esse ecossistema de inovação. E a gente tem um especialista aqui que é o Lô, queria entender. Especialista, olha só. Eu gostaria de entender, eu não entendo muito bem como que funciona, o que é um ecossistema de inovação? Acho que antes vou só dar um comentário. É uma das primeiras reuniões que nós tivemos, Luiz, dessa relação de pessoas e tudo mais. Eu comecei a usar muito mais, assim, a gente recebe muita visita de empreendedores lá no parque, né? Todo mundo tá indo buscar, querendo saber o que é o parque, como ele pode estar lá junto com a gente. Sim. E uma das nossas primeiras reuniões que nós tivemos, a gente teve uma conversa que você sentou junto comigo e falou assim, me conta um pouco da sua história. Ah, eu adoro isso. Isso é muito legal. Esse é hoje é a frase que eu inicio normalmente as reuniões com esses empreendedores, esse pessoal que está indo lá. Porque às vezes não é só um empreendedor, às vezes é alguém que está interessado, está com a ideia na cabeça. Então você consegue extrair tanta coisa nessa frase, quando você chega na conversa e me fala, me conta um pouco da sua história, você desarma, né, a barreira e tem uma conversa assim que flui muito legal mesmo, assim, é uma técnica, né, vamos dizer, muito boa de conversa, muito boa. Não, mas é muito bom mesmo, porque é uma conversa que você vai ter com esse empresário, com esse cidadão em si, Essa vida, né? que ele vai começar, ele se abre um pouco mais ali com você para você ter uma dinâmica de conversa, ter um entendimento até onde você pode chegar até de conversa com essa pessoa. Acho muito legal. O Paulo te fez uma pergunta, mas já que você jogou a bola aqui, eu sou obrigado a Tá perguntar. quicando, já vou responder. Você essa joga parte. e depois você joga Eu a pergunta até pra já ele. não fiz isso aqui no início do podcast, porque, claro, a gente tem tempo, tem uma série de coisas, mas tudo que a gente vai falar de tecnologia é por pessoas e para pessoas. No fim das contas, é para o lado humano aqui que isso vai servir, né? E quando a gente fala de pessoas, você tem que genuinamente querer entender daquela pessoa. A partir daquele momento que você entende aquela pessoa, as relações elas melhoram e você serve mais ela. No meu caso, por exemplo, que é especialista em gestão de empresas, mas também especialista em vendas, eu não posso te vender alguma coisa se eu não entendo se ele faz sentido para você. Exato. É isso. E como é que eu vou entender se faz sentido? Entendendo a tua história, entendendo a do Jeff. Porque a gente, no fim das contas, tudo é venda. Tecnologia, lá no parque. Mas faz sentido eu comprar? Faz sentido você comprar de mim? E como é que eu entendo isso? Entendendo a tua história. Exato. Aí sim, você vai me dar subsídio suficiente para eu entender se o que eu tenho para te oferecer é uma solução que faz sentido. Então, começar conversando, me conta a tua história... Faz muita diferença na conversa. Quebra o protocolo normal, que as pessoas vêm pronta para falar ou para responder. Aí você começa do zero uma relação, só que essa relação fica sólida. Porque você vem lá da base, construir uma relação de conexão, de rapport com a pessoa e entrega a solução que ela precisa. Melhor, ela te diz qual é a solução, aí você diz, eu tenho algo que te resolve. Aí prospera ainda mais. Exatamente. Legal. Assumo isso aí. Voltando à pergunta do ecossistema, é simples, é que tem um pouco de dificuldade, acho que muita gente... É que também, não, vou voltar assim. Inovação, A frase ecossistema, de novo, tá na boca. Tipo, se todo mundo fala, o ecossistema disso, ecossistema daquilo. Cara, o ecossistema é um grupo específico de gente trabalhando por um bem só. É como o mesmo da natureza. O ecossistema da natureza, todo mundo trabalha em conjunto. Sistema vivo. Exatamente. O que seria o ecossistema de inovação? É todas as entidades, dentro deles empresários, a comunidade em si, trabalhando para um bem só. É simples assim, não tem... É meio lógico, sabe? Assim, é isso. Que é o ecossistema de inovação. O ecossistema de inovação é um time grande que trabalha em conjunto.
Cara, é legal você falar isso, porque assim, eu fui na minha infância agora, lembrar dessa parada. Ecossistema. Lembrou a escola. Né? Tenta lembrar ecossistema. Eu lembro da 3ª série, eu lembro um livrinho... Natureza. Um laguinho, Um laguinho, um sapinho. Um laguinho, um sapinho, tinha umas flores.